Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que propõe uma virada de chave completa na forma como a gente entende a sobrecarga sensorial. Isso mesmo. O ponto de partida é um ensaio chamado Quando o Sentir Traz o Caos, de um autor, Luiz Roberto Botstein. E a ideia central é bem ousada. Muito. E se o que a gente normalmente chama de transtorno de sobrecarga sensorial, um TSS, não for bem uma disfunção, um defeito, Uhum. e se for, na verdade, uma característica de um tipo diferente de pessoa, que o autor chama de pessoa dissonante. Exato. É uma mudança total de paradigma. A visão clínica mais tradicional olha para a sobrecarga e diz: ok, essa pessoa tem um problema para se adaptar, vamos tentar consertar. Certo. O que esse ensaio faz é perguntar: peraí, e se o problema não estiver na pessoa, mas sim no volume ensurdecedor do mundo ao redor? E se essa sensibilidade toda for, na verdade, uma percepção mais aguçada da realidade? Exatamente essa provocação. Agora, essa palavra que ele usa, dissonante, ela vem da música, né? Confesso que, de primeira, me soa meio negativo, sabe? Sim. Como se a pessoa estivesse sempre fora do tom. É essa a ideia? Irão, essa é a armadilha da interpretação. E o autor usa essa analogia justamente para quebrar com isso. Ah, tá. Pensa bem, na música, a dissonância não é um erro, de jeito nenhum. É uma tensão que cria emoção, que move a melodia para um lugar novo, mais interessante. Entendi. O que o ensaio argumenta é que a pessoa dissonante não está fora do tom. Ela tem o seu próprio tom. Certo. O problema ou o desafio é que a orquestra inteira ao redor dela está tocando outra música, e tipo muito, muito alto. A questão não é de erro, é de contraste. Como é viver nesse tomo próprio, no dia a dia? O ensaio chega a descrever isso. Descreve sim. E o termo que ele usa é hipersintonia perceptiva. Parece um termo complicado. Parece, mas a ideia é bem simples, na verdade. Imagina que a maioria das pessoas tem um tipo de filtro automático. Um filtro que protege a gente do excesso de informação do ambiente, né? Uhum. A gente foca no que importa e o resto vira ruído de fundo. Isso. Para a pessoa com hipersintonia, esse filtro ou está permanentemente aberto, ou ele é tipo muito mais permeável. Peraí, deixa eu ver se eu consigo visualizar isso. Seria como ter um microfone de altíssima sensibilidade? Ótima analogia. Ele é incrível porque, sei lá, consegue captar o canto de um passarinho a um quarteirão de distância, o que é lindo. Sim. Mas ele também capta o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio, a conversa do vizinho e o barulho do trânsito. Tudo junto, com a mesma intensidade. Tudo ao mesmo tempo. Focar em uma única voz vira uma tarefa hercúlea. A analogia é perfeita. E aí que mora o grande paradoxo que o texto aponta. Qual? O mesmo mecanismo que permite uma percepção riquíssima do mundo, tipo notar microexpressões no rosto de alguém, sentir a energia de um lugar. Conectar ideias que ninguém conectou. Exato. É o mesmíssimo mecanismo que leva ao colapso. É uma lente que amplia tanto a beleza de um detalhe quanto o desconforto de uma luz fluorescente piscando, sabe? Sei. O cérebro recebe uma avalanche de dados e simplesmente não dá tempo de processar tudo. Nossa, isso muda tudo. Porque então o retraimento, a irritabilidade, aquela necessidade de fugir de uma festa e ficar sozinho, de defesa biológico. É tipo um disjuntor que desarma para evitar um curto-circuito no sistema. Exatamente. O ensaio defende que essas são reações fisiológicas de autoproteção. Pura fisiologia. É o corpo falando. É o sistema nervoso dizendo, chega, preciso de uma pausa para organizar essa bagunça. Não é fraqueza, é o corpo sendo extremamente inteligente, tentando se salvar de um afogamento sensorial. O que a cultura julga como instabilidade? A biologia entende como uma estratégia de sobrevivência. Perfeito. Ok, o diagnóstico do indivíduo é fascinante, mas se o problema não é um defeito na pessoa, o ensaio aponta o dedo para onde? Para a sociedade. Direto. E é aqui que a análise sai do nível pessoal e vai para uma crítica cultural bem forte. Certo. O autor introduz o que ele chama de ecologia da dissonância.
A ideia é que a sobrecarga não é um problema só individual, mas o sintoma de um ecossistema, de um ambiente que se tornou tóxico. Ecotóxico é uma palavra forte, hein? É forte. O que seriam esses venenos do nosso ambiente? São coisas que a gente normalizou, mas que para um sistema nervoso mais sensível são verdadeiras agressões. Tipo o quê? O texto lista alguns que ele chama de fatores ecotóxicos. O ruído sonoro constante das cidades, as luzes artificiais em todo lugar, a pressão do trabalho pela multitarefa que é neurologicamente insustentável. A comunicação agressiva das redes sociais. Também. Para a pessoa dissonante, a luz fluorescente de um escritório não é só chata. Ela pode ser fisicamente dolorosa, esgotante. É uma agressão contínua, não um mero incômodo. Então a pessoa dissonante funciona como uma espécie de canário na mina de carvão. Como assim? O canário morria primeiro, né? Avisando os mineiros que o ar estava tóxico. A pessoa dissonante sente primeiro o excesso de ruído, de pressa, de superficialidade que, no fundo, está adoecendo todo mundo. Exato. Mas a maioria de nós já se acostumou, ou se anestesiou. Essa é a tese central. A pessoa dissonante não é o problema. Ela é o sintoma lúcido de uma cultura que perdeu a capacidade de respeitar limites. Faz sentido. Mas tem o outro lado da moeda, que é crucial. O ensaio não pinta só um quadro de sofrimento, não. Ah, bom. Ele mostra que, em contextos adequados, essa sensibilidade toda vira potência. Que tipo de contextos seriam esses? Ambientes com mais silêncio, com mais tempo para o pensamento profundo, com relações baseadas em autenticidade e não em performance social. Certo. Nesses ecossistemas mais saudáveis, a hipersintonia se converte em vantagens cognitivas notáveis. Uma atenção ao detalhe que beira a genialidade. Uma empatia capaz de ler o que não é dito. Uma criatividade que conecta pontos de forma inesperada. Exatamente. É a diferença entre tentar ter uma conversa profunda com um amigo numa praça de alimentação de shopping lotada É impossível. e ter essa mesma conversa num café tranquilo. O conteúdo é o mesmo, mas o ambiente define se a experiência vai ser um caos ou uma conexão. Certo. O diagnóstico da nossa sociedade é bem pesado. Mas o ensaio só aponta o problema ou ele também sugere uma saída? Um caminho para essas pessoas navegarem nesse caos? Sim, com certeza. Porque não dá para simplesmente se mudar para uma montanha isolada, né? Não dá. E o foco não é numa cura, porque não há o que curar, mas sim em estratégias de autorregulação. É sobre aprender a gerenciar o fluxo de estímulos. E por onde começa? A primeira e mais fundamental estratégia que o texto propõe é uma alfabetização do próprio corpo. Gosto desse termo. É como aprender a ler o painel do carro. Isso. Em vez de esperar o motor fundir, você aprende a reconhecer a luz do óleo piscando e para no acostamento. A gente não chama isso de fraqueza no carro? Exatamente. Por que chamaria no nosso corpo? Exatamente isso. É aprender a identificar os seus próprios sinais de alerta. Aquele zumbido mental que começa, um aperto no peito, uma irritação súbita que parece que vem do nada. O texto diz que esses não são defeitos de personalidade, são alarmes fisiológicos. Reconhecê-los e agir saindo do ambiente é o primeiro passo para não chegar no colapso. E depois dessa alfabetização, quais seriam os próximos passos? O segundo passo é o que ele chama de desenho consciente de ambientes. Ok. Significa entender que o espaço físico ao seu redor não é neutro. Ele pode ser um agressor ou um aliado. O ambiente pode funcionar como um corregulador do seu estado interno. Isso parece meio abstrato. Me dá um exemplo prático de desenhar o ambiente. Olha, pode ser algo tão simples quanto escolher sentar de costas para a janela num restaurante para evitar o excesso de movimento visual. Ah, entendi. Ou usar fones com cancelamento de ruído no transporte público. É criar pequenas bolhas de segurança sensorial. Faz sentido. Em casa, pode ser ter um canto com luz suave, sem eletrônicos, onde o cérebro sabe que pode descansar.
É tomar o controle ativo das informações que você permite que cheguem até você. É como ser o seu próprio engenheiro de som e iluminador. E sobre as pessoas, a interação social costuma ser uma das maiores fontes de sobrecarga. Sim, e essa é a terceira estratégia, a gestão de vínculos. Certo. Assim como existem ambientes tóxicos, existem interações tóxicas, relações baseadas em cobrança, crítica constante, imprevisibilidade. Isso drena a energia de qualquer um. Imagina para a pessoa dissonante. Exato, para ela é fatal. A estratégia é cultivar relações onde a empatia e a escuta prevalecem e aprender a modular a presença social. Modular. Não se trata de se isolar, mas de alternar conscientemente momentos de abertura e conexão com momentos de recolhimento para recarregar a bateria social. Uma espécie de dieta emocional e social. Isso, uma dieta. E por último, tinha mais alguma coisa? Por último, o ritmo. O ensaio enfatiza a necessidade de pausas reais, que ele chama de silêncio psíquico. Silêncio psíquico. Não é só parar de trabalhar, é fazer algo que não exija processamento de novas informações. Uma caminhada na natureza, respirar olhando pela janela, ouvir uma música instrumental. Entendi. São momentos em que o cérebro não está recebendo dados novos e pode, finalmente, organizar o que já recebeu. No fundo, todas essas estratégias se resumem a um ato de liberdade sensorial. O direito de existir no próprio compasso. Exatamente. Reivindicar o direito de existir no seu próprio compasso, em vez de se forçar a marchar no ritmo frenético do mundo. Olha, fazendo uma retrospectiva do que a gente conversou, a jornada que o ensaio propõe é gigantesca. É mesmo. A gente saiu de uma visão de transtorno, um problema localizado no indivíduo, para chegar a uma compreensão da sensibilidade como uma forma de inteligência, uma expansão da consciência perceptiva, como diz o texto. A pessoa dissonante não seria o oposto do funcional, mas talvez uma versão ampliada do humano, que só precisa de um ambiente que fale a sua língua. É a conclusão mais poderosa do material. Ele enxerga a dissonância como uma vanguarda da percepção. Vanguarda. Sim. O que hoje parece um desconforto, uma sensibilidade exagerada, pode ser o prenúncio de um padrão futuro de humanidade. Uma humanidade mais sintonizada consigo mesma e com o ambiente. Nossa. E isso implica que a verdadeira cura não é silenciar ou anestesiar a sensibilidade, mas sim educar o ambiente e a nós mesmos para dialogar com ela. Certo. É sobre construir uma nova ética sensorial coletiva que valorize a pausa, o silêncio e a profundidade, não como fraquezas ou perdas de tempo, mas como forças vitais. O material termina com uma ideia poderosa, que a verdadeira cura talvez não esteja em silenciar a sensibilidade, mas em aprender a afinar o mundo ao redor dela. Exato. E isso deixa uma reflexão para a gente, né? Se a sensibilidade de alguns é um sinal de que nosso ambiente coletivo se tornou excessivo, que pequena mudança no nosso próprio volume, em casa, no trabalho, nas nossas interações a gente poderia fazer para criar um espaço mais sintonizado. Não só para os outros, mas talvez principalmente para a gente mesmo.